Um quarto de hora. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa. Das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera de tua presença. De auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou o reconforto do próprio lar. Da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para a frente as sugestões de boa vontade. De estender algum adubo a essa ou aquela planta que te faz útil. E do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. Olá, eu sou Adriana Conholato e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, à luz do Espiritismo. E o capítulo que nós vamos conversar é o capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanhas. Eu sempre reforço que é importante a gente ler o capítulo que foi abordado por um orador. Depois que você ouviu o orador, fazer uma leitura crítica você com a sua família, ou mesmo você sozinho, porque cada um tem a sua maneira de interpretar o que lê. E o que a gente fala é o que chamou mais aos olhos daquele texto. Então, talvez passe alguns detalhes na minha percepção que na sua seja mais relevante. Então, nunca deixem de ler o que foi abordado numa palestra, num comentário, porque essa é a visão do orador, mas é importante cada um ter a sua visão, ter o seu ponto de vista sobre aquilo que foi abordado no Evangelho. Então, nesse capítulo, o primeiro item fala do poder da fé, que há pouco tempo a gente teve o nosso colega Max falando sobre o poder da fé. Mas mesmo assim, vocês vão ver como a interpretação muda, por isso que é importante a leitura individual. Eu vou reler aqui o trecho só para a gente sintonizar e comentar sobre ele. Então, o item 1, que é o poder da fé. Quando veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tem de piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando os suportarei? Tragam esse menino. Depois de ameaçar o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou curado. Então os discípulos se dirigiram a Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: por causa da sua incredulidade. Pois em verdade lhes digo que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. Para salientar, um grão de mostarda, ele é muito pequeno. Para comparar, ele é do tamanho de um piolho. Um piolho é uma coisa bem comum, a gente sabe o que é. Então, ele é muito pequeno. E Jesus disse aos discípulos: vocês não têm a fé do grão de mostarda, por isso que vocês não conseguiram curar. Nesse trecho tem vários comentários que a gente poderia aprofundar, o conceito de demônio, que a gente entende, de várias maneiras, mas enfim, o que a gente vai falar aqui é do poder do acreditar
ainda que a tarefa pareça impossível, e o quanto a gente consegue transpor essa tarefa. E o que a gente, nos dias de hoje, o que a gente pode pensar como uma montanha, né? Ninguém vai sair arrastando montanha por aí, mas o que a gente tem no nosso dia a dia que são essas montanhas? Nossa, né? A nossa maior montanha atualmente é o Covid-19, mas a gente tem outras montanhas aí que talvez neste momento elas estejam até um pouco camufladas, mas é o preconceito, é o interesse material, egoísmo, o fanatismo, as paixões orgulhosas. Essas são as nossas montanhas, que por vezes nós colocamos diante de nós ou elas são colocadas, mas são elas que nós temos que transpor no nosso dia a dia. Então, neste momento de isolamento social, a gente tem essa montanha, uns mais, outros menos, outros fazem dessa montanha um pico do Everest e outros acham que ela é só uma pedrinha que vai passar, mas cada um tem a sua forma de pensar, enxergar essa montanha e a partir daí tomar decisões. Essas montanhas que a gente se coloca ou são colocadas diante da gente, elas têm um propósito, que é sempre a gente conseguir melhorar, aumentar a nossa fé, aumentar o nosso poder de fazer e realizar, né? De acreditar e realizar alguma coisa por conta dessa credulidade. Mas quando a gente não acredita, a gente tem um grande empecilho, porque essas montanhas elas travam o nosso progresso. E o pior, começam a travar o caminho das pessoas e daqueles irmãos que querem fazer o melhor para um bem comum. Então, essa é a importância da gente transpor essas montanhas no nosso dia a dia, na nossa vida, a curto, médio ou a longo prazo. Então, quando a gente fala de encarar essas montanhas e como a gente vai transpô-las, né? A gente tem que pensar que a fé, que é o poder de acreditar, ela vem imbuída de uma perseverança. O que quer dizer isso? É que o indivíduo ou o espírito, ele faz o que precisa ser feito, ainda que aos olhos comuns, aos olhos dos que estão de fora, pareça impossível de ser realizado, né? Então, essa fé, ela vem de uma energia que acaba contagiando também as pessoas que estão ao redor. Mas ela é uma energia que a ciência não consegue explicar, muitas vezes não tem como quantificar, né? Mas ela existe. E um exemplo muito prático disso é quando a gente vê, no final do ano, a gente tem a Corrida São Silvestre, ela já faz parte da nossa cultura. E a gente vê aquelas pessoas que vêm do Quênia, que têm condições precárias, né, de sobrevivência, e elas estão sempre no pódio. A última São Silvestre foi, inclusive, bater um recorde por um queniano. E aí você vai analisar as questões fisiológicas, né? Quem estuda um pouco mais a fundo percebe que, nossa, cientificamente, praticamente, como que essas pessoas conseguem correr, bater os recordes? Elas têm condições precárias de alimentação, de saneamento básico, não tem um treinador, não tem patrocínio, ou seja, humanamente seria impossível ele vencer uma corrida. Mas ele tem essa fé, esse poder de acreditar nele ou num Deus que ele acredite ou nos dois, e isso faz ele se propulsar para o objetivo dele, né? Ele chegar onde ele quer chegar. Só a fé não basta, você tem que acreditar e você tem que ter algumas ações. Lógico, se ele ficar sentado, o queniano, lá na cadeira, na casa dele, olhando para o céu e só rezando, ele não vai conseguir correr, porque para correr ele precisa de outros fatores físicos, outras capacidades físicas que precisam ser desenvolvidas. Então, além de acreditar em Deus e nele, ele faz um treino, mas esse treino, comparado a um atleta que tem subsídio, que tem patrocínio, que come direito, que dorme direito, que tem saneamento básico, nossa, acaba sendo um treino muito aquém do que fisiologicamente ele precisaria.
Então, é um exemplo muito clássico, né, da fé associada a uma ação, mas essa ação ela só parte da credulidade de que vai dar certo. Ele não para raciocinar totalmente, ou medir, ou pesquisar. Ele acredita, vai lá, toma ação em cima dessa crença e faz acontecer. Não fica esperando ele ter o treinador, esperando ele ter alimentação, esperando ele ter a cama, a mesa, tudo ideal para que ele seja um bom atleta. Isso é um exemplo, né, da gente vencer os obstáculos. Então, a gente vence os obstáculos que ultrapassa as montanhas, que a princípio parecem ser intransponíveis, né? Se a gente só olha e fica só observando ou só raciocinando, a gente acaba ficando na inércia. Então, o poder da fé faz a gente também agir em prol do que a gente precisa para se melhorar, para alcançar os nossos objetivos. E aí a gente pode concluir, então, que a fé, ela traz uma confiança que faz a gente acreditar na gente mesmo, né? E cumprir as nossas tarefas e atingir os nossos objetivos. Essa confiança, ela acaba nos trazendo uma calma também, que é necessário para nossas ações, para nossa melhoria enquanto indivíduo, enquanto espírito que estamos aprendendo aqui. E ao contrário dessa fé, a gente tem a descrença. Essa descrença, ela traz a falta de confiança em si mesmo, uma fraqueza, e isso acaba gerando uma violência, porque é um contraponto a tudo que você desacredita em você mesmo e no outro. Você acaba ficando ansioso, acaba ficando nervoso e acaba ficando violento em relação a isso. Essa violência pode se expressar de várias formas e às vezes é uma autoviolência, né, que você acaba gerando por conta dessa falta de fé. Então, quando a gente fala que a fé é importante, ela é importante porque ela nos aproxima mais de Deus, não só para a gente realizar as nossas obrigações, as nossas tarefas, o nosso comprometimento encarnatório, mas para a gente estar mais próximo do que a gente acha que é o ideal, do que a gente se propôs quando veio para esse plano aqui. Essa fé, ela nos torna uma pessoa mais humilde, dentre outras coisas. E isso nos aproxima muito mais de Deus, né? Porque quando eu não tenho fé, tudo isso que eu falei, né, a fraqueza, a violência, acaba nos tornando uma pessoa mais soberba, mais orgulhosa. E isso nos traz sofrimento, isso nos traz decepção, isso nos traz a distância de Deus, que acaba acarretando no nosso fracasso, a médio ou a longo prazo, né? Então, é muito mais profundo quando você pensa em acreditar em alguma coisa, acreditar, ter a fé, acreditar em você mesmo, vai muito mais além do que a montanha, na verdade, né? Nós estamos pensando num bem comum, na coletividade. E nos dias de hoje, né? Como ter essa fé? Como acreditar? No que acreditar? A gente vê aí a todo momento um bombardeio de notícias. Algumas são fake, outras não. Vários interesses políticos que a gente nunca sabe em que acreditar exatamente, né? E aí quando a gente para e vai pensar, nossa, o que eu acredito, né? Qual a informação que eu vou seguir? Eu tenho que pensar que essa crença, ela tem que ser raciocinada, então ela não pode ser uma crença cega, e ela tem que ser raciocinada, fundamentada em fatos. E aí que a gente se pega muitas vezes, atualmente, em fatos verídicos, né? Porque os fatos no nosso mundo com a tecnologia, às vezes eles também são fabricados para dizer que aquilo está acontecendo, mas não exatamente está acontecendo. Então é muito importante a gente saber de que fonte veio aquele fato. Não estou falando só em relação ao Covid, estou falando de várias outras coisas, né, que acontecem na nossa vida. Então é importante a gente ir a fundo em qualquer informação,
não é porque eu sou um pesquisador ou eu sou um indivíduo que não liga para a pesquisa. No momento da dúvida, todos nós temos que ser pesquisadores, porque é daí que vem um pesquisador, é de uma dúvida. E neste momento que estamos passando, nós temos que tomar o hábito de ir sim procurar o fundamento daquele fato, o fundamento daquela notícia. E que bom que esse momento está propiciando isso a nós, né? E que passe este período e que fique essa vontade de descobrir, de questionar e de pesquisar. Isso é muito importante e o Evangelho e o Espiritismo batem muito nessa tecla, né? Da gente não ter a fé cega, a gente raciocinar para conseguir manter um equilíbrio. Mas nós somos pessoas de fé? O que você acha? Você aí com a sua família ou no seu isolamento social, nós somos pessoas de fé? Sim, nós somos pessoas de fé. Por menos que a gente queira admitir às vezes, mas nós somos, né? É inerente da do nosso nascimento até, né? E eu vou citar alguns fatos aqui que vão reforçar que somos sim pessoas de fé, porque a gente acredita que as nossas ações vão reverberar para um bem maior. Por exemplo, quando você vai ao centro, agora nós não estamos indo, mas nós estamos parando neste momento para assistir uma palestra. Ou mesmo que não seja uma palestra, a gente para assistir uma pessoa falando sobre coisas boas. Mas o fato da gente parar, prestar atenção em alguém falando, ir ao centro, fazer uma prece, é porque a gente acredita que isso vai levar a um bem comum, um bem pessoal, mas também um bem comum. Então você acredita nisso, você é uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de fé, nós somos pessoas que acreditamos. A gente também faz outras ações que levam a esse entendimento, que somos pessoas de fé. Nós participamos de conselhos de escola, conselhos de bairro, a gente faz sopa para levar para as pessoas menos privilegiadas, a gente ajuda. Neste momento, quantas pessoas estão fazendo cesta básica, quantos artistas estão se mobilizando para fazer campanhas de fundos para as pessoas, para os hospitais que estão necessitando. Nossa, estão surgindo milhões de campanhas e de auxílios. Então, a gente tem, sim, essa semente da fé, do acreditar. Não basta acreditar, né? Como somos seres que estamos num mundo de provas e expiações, a gente tem que realizar, a gente tem que fazer para colocar essa fé na prática e realmente transformar essa realidade que a gente está vivendo ou que a gente vai viver ainda. Então, quando a gente passa do acreditar para o fazer, a gente começa a realmente colocar em prática aquilo que traz o Evangelho, aquilo que Jesus nos ensinou, né? Com as ações dele. Porque por mais palavras, por mais bela que seja a oratória, é a sua prática, é a sua ação, são pequenas ações do dia a dia, na sua casa, com a sua família, com aquele que está mais próximo de você, que realmente vão fazer a diferença para um contexto de mudança, para um contexto de melhoria. Então, a gente vai finalizando esse tema, pedindo para vocês pensarem sobre isso, lerem isso em casa. E eu vou finalizar com um refrão de uma canção bastante conhecida. Esse refrão, ele diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música é de Geraldo Vandré. Ela foi escrita em 1979 e o nome dela é Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Então eu espero que a gente consiga, né, pensar e agir em nome da fé e que ela se fortaleça cada dia nos nossos corações e nas nossas ações. Obrigada.
Vamos então respirar fundo, tentar mentalizar algo que seja leve, algo que nos traga felicidade, para que a gente possa liberar os nossos pensamentos e conseguir vislumbrar a luz e melhorar o nosso caminho. Com isso, acreditar e pensar que as nossas ações, por menor que sejam, elas estão fazendo a diferença. Que ainda que o outro não esteja colaborando, o seu vizinho, o seu cônjuge, você está fazendo a sua parte. Vamos agradecer essa oportunidade e esse aprendizado de hoje e de todo esse período, pedindo para que cada dia possamos receber aquilo que é do nosso merecimento e aquilo que nós possamos usar em prol do nosso benefício e do benefício da coletividade. Graças a Deus.